Charles Dickens, Um Conto de Natal. Capítulo 1. O Fantasma de Marley. Para começar a história, Marley estava morto. Não havia a menor dúvida quanto a isso. O atestado foi assinado pelo escrivão, pelo sacerdote, pelo agente funerário e pelo encarregado do enterro. Scrooge também assinou, e sua assinatura era sempre bem-vinda, tanto na bolsa quanto em qualquer outro lugar. Sim, o velho Marley estava tão morto quanto uma pedra. Veja bem, não quero dizer com isso que eu saiba, por experiência própria, como é estar morto como uma pedra. Na verdade, se tivesse de fazer uma comparação, acho que não há nada mais morto do que a lápide de um túmulo. Quem inventou esta antiga expressão foram os nossos sábios antepassados, e não serei eu quem vai querer mudá-la, senão, daqui a pouco, tudo estará de pernas para o ar. Deixe-me, portanto, repetir com toda a ênfase. Marley estava tão morto quanto uma pedra. Scrooge sabia que ele estava morto? Claro que sabia. Como não iria saber? Scrooge e ele foram sócios por não sei quantos anos. Scrooge era seu único testamenteiro, além de ser também seu único administrador, procurador, herdeiro, amigo e o único que chorou a sua morte. Apesar disso, não ficou tão abalado a ponto de esquecer que era um homem de negócios, e assim fechou um belo negócio ainda no dia do funeral, tornando essa data inesquecível. Por falar no enterro de Marley, volto ao começo. Não há dúvida alguma de que Marley estava morto. Isso precisa ficar bem claro, ou nada de espantoso sairá desta história. Se antes do início da peça não estivéssemos totalmente convencidos de que o pai de Hamlet estava morto, não haveria nada de estranho no fato de ele estar passeando à noite sob o vento leste, no alto de uma das torres de seu castelo, como qualquer senhor de meia-idade faz quando sai à noitinha para tomar um pouco de ar fresco em um lugar qualquer, onde sopre uma brisa agradável, como no cemitério da Catedral de St. Paul, por exemplo. Isso dificilmente provocaria o menor espanto à cabeça fraca de seu filho. Scrooge nunca mandou apagar de seu escritório o nome do antigo sócio. E lá estava ele, anos depois, gravado sobre a porta da firma, Scrooge e Marley. A firma era conhecida como Scrooge e Marley. Às vezes, os novatos chamavam Scrooge de Scrooge e outras vezes de Marley, mas ele atendia sempre, pois dava tudo no mesmo. Scrooge era um tremendo pão duro, um velho sovina, avarento, mesquinho, unha de fome e ganancioso. Duro e áspero como uma pedra de amolar, não era possível arrancar dele a menor faísca de generosidade. Era solitário e fechado como uma ostra. A sua frieza congelou o seu rosto e encompridou ainda mais o seu nariz pontudo, murchou suas bochechas e endureceu seu caminhar. Deixou seus olhos vermelhos, azulou seus lábios finos e tornou ferino o tom de sua áspera voz. Uma camada de gelo cobria sua cabeça, suas sobrancelhas e seu queixo áspero. Onde ia, levava consigo sua frieza, que gelava o escritório nos dias mais quentes do ano e não degelava nem 1 grau no Natal. O frio e o calor tinham pouca influência sobre Scrooge. Calor algum podia aquecê-lo, e nem o vento de inverno esfriá-lo. Nenhum vento que soprasse era mais áspero que ele. Nenhuma neve que caísse era mais insistente e determinada em seus propósitos, e nenhum temporal podia ser mais desagradável. O tempo ruim não o impressionava. A chuva, a neve e o granizo só tinham uma vantagem sobre ele: caíam com graça, e Scrooge não tinha graça alguma. Ninguém jamais o parou na rua para perguntar-lhe: Como vai, meu bom amigo? Quando aparece lá em casa? Nenhum mendigo lhe pedia um xelim, nenhuma criança se aproximava para lhe perguntar as horas, nenhum homem ou mulher lhe solicitou, uma única vez, informação sobre qualquer coisa. Até os cachorros dos cegos pareciam conhecê-lo, e quando ele se aproximava, arrastavam seus donos para dentro do primeiro portão ou pátio que aparecia, sacudindo o rabo como se dissessem: Meu caro patrão, é melhor não ter olhos do que ter olhos maus. Mas Scrooge não estava nem aí. Ele até preferia que fosse assim. O que ele mais gostava neste mundo era passar através da multidão sem precisar demonstrar qualquer simpatia humana. Certa vez, como fazia todos os dias, só que esse dia era véspera de Natal, o velho Scrooge estava trabalhando em seu escritório, todo atarefado. Era um dia frio, triste e enevoado. Dava para ouvir as pessoas lá fora no beco, andando para lá e para cá, batendo com as mãos no peito,
e sapateando com força no calçamento para se aquecer. Os relógios da cidade recém haviam batido as 3 horas, mas já estava tudo completamente escuro. Aliás, o dia todo não havia sido muito claro. Dentro das janelas dos escritórios vizinhos, brilhavam velas como manchas avermelhadas em um ar denso e marrom. A neblina infiltrava-se por todas as frestas e buracos de fechadura, e era tão espessa lá fora que, apesar do beco ser estreito, as casas do outro lado pareciam fantasmas. Ao ver aquela nuvem pesada baixando e escurecendo tudo, qualquer um pensaria que a natureza morava ali por perto, fabricava cerveja sem parar e soltava todo aquele vapor. A porta do escritório de Scrooge estava aberta, para que ele pudesse controlar o empregado que logo adiante copiava cartas em um minúsculo cubículo, uma espécie de poço. Na sala de Scrooge havia um foguinho aceso, mas o do seu empregado era tão minúsculo que parecia feito de um único carvão. Entretanto, ele não podia reavivar este fogo porque Scrooge guardava a caixa de carvão em seu escritório e já tinha avisado que, se ele ousasse entrar lá com a pá, seria imediatamente demitido. Assim, o escrevente dava mais uma volta no cachecol branco e tentava aquecer-se na chama da vela, objetivo que jamais alcançava. Feliz Natal, titio! Que Deus o abençoe! Exclamou a voz alegre do sobrinho de Scrooge, tão repentinamente que parecia até ter chegado antes de seu dono. Bah! Disse Scrooge. Que bobagem! O jovem estava tão afogueado pela rápida caminhada em meio ao nevoeiro e à neve que todo ele brilhava. Seu rosto estava em brasa, seus olhos cintilavam e seu hálito soltava um vapor. Bobagem o Natal, titio? Disse o sobrinho. O senhor está brincando? Claro que não, replicou Scrooge. Que motivos você tem para estar feliz, sendo pobre desse jeito? Se for por isso, que motivos tem o senhor para estar tão mal-humorado, que razões para estar tão ranzinza, sendo rico desse jeito? Respondeu o sobrinho alegremente. Scrooge, sem encontrar resposta melhor, disse apenas: Ora, que bobagem! Calma, titio, não se irrite por tão pouco. E como posso não me irritar em um mundo cheio de imbecis? Exclamou o tio. Ora, Feliz Natal! Basta de Feliz Natal! O que é o Natal para você, senão a época de não ter dinheiro para pagar sequer suas contas? A época de se dar conta de que está um ano mais velho e nem uma hora mais rico. O momento para fazer um balanço nos livros de contabilidade e ver que cada item, nestes 12 últimos meses, só lhe trouxe prejuízo? Por mim, continuou Scrooge indignado. Cada idiota que saísse por aí desejando Feliz Natal deveria ser fervido, misturado junto com seu bolo de Natal e enterrado com um galho de pinheirinho no coração. Isso sim. Titio, suplicou o sobrinho. Meu sobrinho, respondeu o tio acidamente. Passe o Natal como bem entender e deixe que eu passe o meu à minha maneira. Escolhemos esta época do ano porque, entre todas, é aquela na qual a necessidade mais se faz sentir duramente e a abundância tem mais prazer em dividir. Qual será a sua contribuição? Que quantia posso colocar em seu nome? Nenhuma. Prefere que o seu nome não apareça? Prefiro que me deixem em paz, falou Scrooge. Já que os senhores querem saber o que penso, eis minha resposta. Não festejo o Natal e não me dou ao luxo de alegrar vagabundos. Contribuo para o sustento das instituições de que falei antes, e isto é o bastante. Quem estiver passando necessidade, que procure por elas. Muitos não podem fazer isso, e outros preferem a morte. Que morram, então, disse Scrooge. Ajudarão, ao menos, a evitar o excesso da população. E, além do mais, desculpem, mas estou me lixando para tudo isso. Pois não deveria, observou o cavalheiro. Isso não é da minha conta. Já é mais do que o suficiente que um homem se ocupe de seus próprios negócios sem atrapalhar os dos outros. Os meus ocupam todo o meu tempo. Boa tarde, senhores. Os dois cavalheiros, percebendo que seria inútil insistir, retiraram-se. Scrooge retomou seu trabalho ainda mais satisfeito consigo mesmo e com um humor melhor do que nunca. Enquanto isso, a neblina e a escuridão tinham ficado tão densas que algumas pessoas surgiram com tochas, oferecendo-se para mostrar o caminho a quem estava a cavalo ou em carruagens. A antiga torre de uma igreja, cujo velho sino espiava disfarçadamente para Scrooge do alto de uma janela gótica, ficou invisível e deu as horas dentro das nuvens,
com vibrações trêmulas, como se lá no alto a sua cabeça gelada estivesse batendo os dentes. O frio aumentava. Na esquina da rua principal, alguns operários que estavam consertando a tubulação de gás acenderam um grande fogo em um fogareiro, e logo se reuniu uma pequena multidão de homens e rapazes maltrapilhos em volta dele, esquentando as mãos e piscando os olhos, deliciados. Na fonte pública abandonada, uma gota prestes a pingar congelou-se e virou um pedaço solitário de gelo. O brilho das lojas iluminadas, com as vitrines decoradas com ramos de pinheiro e cerejinhas, avermelhava os rostos pálidos dos que passavam. As mercearias pareciam uma verdadeira festa, e era impossível acreditar que coisas tão fúteis quanto a compra, a venda e a pechincha tivessem alguma coisa a ver com elas. O prefeito, em sua poderosa prefeitura, dava ordens a seus 50 cozinheiros e empregados para garantir que o Natal fosse comemorado com toda a fartura que merecia a casa oficial. E até o alfaiate, que havia sido multado por andar bêbado pelas ruas, preparava a massa para o bolo de Natal em sua pequena casa, enquanto sua esposa magrela saía com o filhinho para comprar carne, e cada vez mais névoa e frio. Um frio cortante, agudo, penetrante. Se o bom São Dunstan, padroeiro dos ferreiros, tivesse salpicado o nariz do diabo com um pouco desse clima, em vez de usar suas armas habituais, aí sim o Satã urraria com toda a sua força. O dono de um minúsculo e jovem nariz, corroído pelo esfomeado frio como um osso roído por um cão, parou na porta de Scrooge para alegrá-lo com um canto de Natal. Mas assim que ouviu os primeiros sons, Deus o abençoe, feliz cavalheiro, que nada o faça desesperar. Scrooge agarrou a régua com tanta raiva que o garoto fugiu apavorado, deixando a porta entregue à neblina e ao frio, bem mais acolhedores que o dono da casa. Finalmente, a hora de fechar o escritório soou. De má vontade, Scrooge desceu de seu alto tamborete e avisou o ansioso escrevente em seu cubículo, que tratou logo de soprar a vela e botar o chapéu na cabeça. Suponho que vai querer tirar uma folga amanhã, não é? Perguntou Scrooge. Se não for incômodo. É incômodo e injusto, disse Scrooge. Se eu quisesse descontar este dia do seu salário, você acharia errado, não é? O empregado sorriu amarelo. Mas acha certo que eu lhe pague um dia de salário sem que você trabalhe, continuou Scrooge. O empregado disse que isso acontecia somente uma vez por ano. Uma desculpa muito esfarrapada para meter a mão no bolso de um homem a cada 25 de dezembro, exclamou Scrooge, abotoando o casacão até o queixo. Mas não tem solução, então trate de chegar bem cedo na manhã seguinte. O empregado prometeu e Scrooge saiu para a rua, resmungando. Em um minuto o escritório estava fechado, e o empregado, com as longas pontas do cachecol branco que lhe iam até a cintura, pois não podia se dar ao luxo de ter um casacão, comemorou a véspera de Natal, deslizando 20 vezes num escorregador, em um parque, antes de ir correndo para casa brincar de cabra cega. Scrooge comeu o seu triste jantar na não menos triste taberna de sempre, e depois de ler todos os jornais e examinar a sua conta bancária, foi para casa dormir. Ele morava em um lugar que tinha pertencido ao seu falecido sócio, uma série de quartos sombrios num prédio muito estranho, esquecido no fundo de um pátio. E, no entanto, o rosto de Marley, morto há 7 anos, surgia do nada, como o cajado do antigo profeta, eliminando todo o resto. Se cada azulejo fosse liso e branco, e neles pudessem se formar as imagens desconjuntadas dos pensamentos de Scrooge, haveria em cada um uma cópia da cabeça do velho Marley. Que bobagem! Exclamou Scrooge, dando voltas pelo quarto. Depois de andar de lá para cá por algum tempo, sentou-se de novo. Quando apoiou a cabeça na poltrona, seus olhos viram casualmente uma velha campainha fora de uso que ficava pendurada no quarto para se comunicar, por alguma razão que agora não lembrava, com alguma peça no andar de cima. Foi com grande espanto e com um estranho e inexplicável terror que Scrooge percebeu que a campainha começou a se agitar. A princípio tocou tão leve que mal se podia ouvir, mas de repente começou a tocar com toda a força, junto com as outras campainhas da casa. Isso pode ter durado meio minuto, mas pareceu ter sido 1 hora. As campainhas pararam do mesmo modo como haviam começado, todas ao mesmo tempo. Em seguida, ouviu-se um ruído áspero vindo do andar de baixo,
como se alguém estivesse arrastando uma pesada corrente sobre os barris da adega do comerciante de vinhos no porão. Scrooge se lembrou de ter ouvido falar que fantasmas em casas mal assombradas costumam arrastar correntes. Então a porta da adega se abriu com um ruído muito forte, e Scrooge escutou ruídos cada vez mais altos no andar de baixo. Eles subiam pelas escadas e vinham em direção à porta. Mais bobagens, disse Scrooge. Não vou acreditar nisso. Mas ele mudou de cor quando o barulho passou através da pesada porta e entrou na peça, bem diante de seus olhos. No mesmo instante, a chama quase apagada se acendeu, como se quisesse gritar: Eu o conheço! É o fantasma de Marley! E voltou a se apagar. Era o mesmo rosto. Exatamente o mesmo. Marley, com seu cabelo preso em um rabicho, o mesmo colete, as mesmas calças justas e as botas de sempre. As borlas das roupas, o rabicho, as abas do casaco e os cabelos no alto de sua cabeça estavam todos arrepiados. A longa corrente que arrastava estava presa à sua cintura e se enrolava atrás dele como uma cauda. Vendo-a mais de perto, Scrooge percebeu que era feita de cofrinhos, chaves, cadeados, livros contábeis, escrituras e bolsas pesadas, tudo de ferro. O corpo de Marley era transparente, e Scrooge podia ver através do colete os 2 botões nas costas do seu casaco. Várias vezes Scrooge tinha ouvido dizer que seu sócio era um homem sem entranhas, mas até aquele momento não acreditara nisso. E tampouco podia acreditar agora. Embora visse o fantasma de Marley na sua frente, embora sentisse a influência enregelante de seus olhos, frios como a morte, e reparasse até mesmo na grossura do lenço amarrado em torno de seu queixo e de sua cabeça, que não havia reparado antes, ainda assim não acreditava e lutava contra aquilo que os seus próprios olhos mostravam. Então, disse Scrooge, frio e mordaz como sempre, o que quer de mim? Muita coisa, respondeu a voz, que era sem dúvida nenhuma, de Marley. Quem é você? Pergunte quem eu era. Que seja, quem era você, então? Perguntou Scrooge, erguendo a voz. Você é estranho demais para um simples fantasma. Em vida, fui seu sócio, Jacob Marley. Você pode... Quer dizer, consegue se sentar? Perguntou Scrooge, com um olhar cheio de dúvidas. Sim, posso. Sente-se, então. Scrooge fez a pergunta, pois não sabia se um fantasma tão transparente teria condições de sentar-se em uma cadeira, e caso isso fosse impossível, poderia ocorrer a necessidade de uma explicação embaraçosa. Mas o fantasma sentou-se do outro lado da lareira, como se estivesse habituado a fazer isso. Você não acredita em mim? Observou o fantasma. Claro que não. E que provas deseja de que eu existo, além daquelas que os seus olhos e ouvidos já lhe deram? Não sei. Por que duvida de seus sentidos? Porque qualquer coisinha os afeta. Uma ligeira indisposição do estômago pode enganá-los. Você pode ser a consequência de um pedaço de bife mal digerido, um grão de mostarda, um naco de queijo ou um pedaço meio cru de batata. Scrooge não tinha o hábito de fazer piadas, e do fundo do seu coração, naquele momento, não estava com nenhuma vontade de fazer graça. A verdade é que ele tentava ser engraçado para distrair a sua própria atenção e diminuir seu terror, já que a voz do fantasma o apavorava até a medula dos ossos. Scrooge sentia que ficar ali sentado em silêncio, por alguns momentos, olhando para aqueles olhos fixos e imóveis, lhe daria nos nervos. Além disso, havia algo de horrendo envolvendo o espírito, que tornava infernal a atmosfera ao seu redor. Scrooge não podia sentir isso, mas claramente era o que ocorria, porque o fantasma estava completamente imóvel, porém seus cabelos e suas roupas se agitavam como se estivesse soprando o vapor quente de um forno sobre eles. Como, à sua maneira? O senhor não o passa de maneira alguma. Então me deixe em paz e tire dele um bom proveito. O mesmo proveito que sempre tirou, disse Scrooge. Muitas coisas boas me aconteceram sem que eu tirasse proveito algum, e o Natal é uma delas, replicou o sobrinho. Apesar de ser uma festa sagrada, não a vejo somente assim, mas também como uma época muito agradável, uma época de gentileza, perdão, caridade e alegria. A única que eu conheço, no longo calendário do ano, na qual homens e mulheres parecem abrir de boa vontade seus corações fechados
e pensar nas pessoas mais pobres como seus legítimos companheiros na viagem para o túmulo, e não como uma raça estranha viajando para um outro lugar. Por isso, titio, embora o Natal nunca tenha colocado uma moeda de ouro ou de prata no meu bolso, ainda acho que ele me fez, e fará ainda muito bem. E que Deus o abençoe. O empregado, sem se dar conta, aplaudiu lá do seu cubículo. Percebendo imediatamente a gafe, começou a mexer no fogo e acabou apagando o resto da chama que lhe aquecia. Se eu escutar mais um pio, você irá festejar o Natal no olho da rua, xingou Scrooge. Depois virou-se para o sobrinho e acrescentou: Você é realmente um orador extraordinário. Por que não se candidata ao parlamento? Não se zangue, titio, deixe disso. Vamos, venha cear conosco amanhã. Scrooge disse que preferia mesmo era ir para o... Sim, é isso mesmo. Pronunciou a frase toda e disse que preferia ir para o inferno do que ir cear com eles. Mas por quê? Insistiu o sobrinho. Por que você se casou, afinal? Foi a resposta de Scrooge. Porque me apaixonei. Por que se apaixonou? Resmungou Scrooge, como se essa fosse a única coisa do mundo ainda mais ridícula do que um Feliz Natal. Tenha um bom dia. Um momento, titio. Você nunca me visitou antes de meu casamento. Por que agora usa isso como desculpa para não vir? Tenha um bom dia, repetiu Scrooge. Não quero nada que é seu. Não estou lhe pedindo nada. Por que não podemos ser amigos? Tenha um bom dia. Sinto muito do fundo do coração pela sua teimosia. Nunca nos desentendemos, ao menos por minha culpa. Tentei uma aproximação por causa do Natal e por isso pretendo manter até o final o meu bom humor natalino. Então, Feliz Natal, titio. Tenha um bom dia e Feliz Ano Novo. Tenha um bom dia. Apesar de tudo, o sobrinho saiu do escritório sem uma palavra de raiva. Parou na porta da rua para desejar boas festas ao empregado, o qual, embora estivesse enregelado, foi mais caloroso que Scrooge, retribuindo cordialmente os votos. É outro maluco, resmungou Scrooge, que tinha ouvido a conversa dos dois. Ganhando 15 shillings por semana, com mulher e filhos para sustentar, ainda vem falar em Feliz Natal. Vou acabar em um hospício. O maluco de quem ele falara, ao abrir a porta para o sobrinho de Scrooge sair, tinha deixado entrar outras duas pessoas. Eram dois cavalheiros de boa aparência, que agora aguardavam em pé no escritório de Scrooge, com as pastas e os chapéus na mão. Eles seguravam livros e papéis e cumprimentaram-no com a cabeça. Scrooge e Marley, presumo, disse um deles, consultando sua lista. Tenho o prazer de falar com o Sr. Scrooge ou com o Sr. Marley? Marley morreu há 7 anos, respondeu Scrooge. Esta noite estão fazendo exatos 7 anos da sua morte. Sim, mas estamos certos de que a generosidade da firma permanece representada pelo seu único sócio sobrevivente, disse o cavalheiro entregando seu cartão de apresentação. Ao ouvir a ameaçadora palavra generosidade, Scrooge amarrou a cara, balançou a cabeça e devolveu o cartão de apresentação ao homem. Nesta época de festas, Sr. Scrooge, disse um dos cavalheiros, pegando uma caneta, torna-se ainda mais urgente que façamos doações aos necessitados, os quais têm sofrido muito ultimamente. Milhares de pessoas não têm como satisfazer suas necessidades mínimas, e outras centenas de milhares vivem sem o menor conforto. Mas não há prisões? Sim, muitas, disse o cavalheiro largando a caneta. E as casas de trabalho forçado? Perguntou Scrooge. Ainda estão funcionando? Infelizmente estão, confirmou o homem. Quem dera pudesse dizer o contrário. As leis dos trabalhos forçados e contra os mendigos ainda estão em vigor? A pleno vapor, senhor. Ah, levei um susto. Pelo jeito que o senhor falou, eu pensei que tivesse acontecido alguma coisa capaz de impedir o funcionamento dessas instituições tão úteis. Fico feliz em saber que estão bem. Estamos tentando recolher fundos para dar algo de comer e beber para os pobres, e o mínimo para que possam se aquecer, porque estamos convencidos de que essas instituições têm muito pouco a dar para aliviar as necessidades da mente e do corpo dessa gente, respondeu o cavalheiro. Não se podia deixar de imaginar que o prédio havia corrido para lá quando era um prédio criança, brincando de esconde-esconde com os outros, e acabou esquecendo o caminho de volta, ficando lá para sempre. Agora estava velho e assustador, pois afora Scrooge, ninguém mais morava lá, e as outras peças serviam de escritório. O pátio estava tão escuro
que até mesmo Scrooge, que conhecia cada pedra dele, se viu obrigado a tatear para achar o caminho. A bruma e o gelo se acumulavam de tal jeito sobre o velho e negro portão do prédio que parecia que o gênio das estações tinha sentado na soleira da porta para ali fazer alguma fúnebre meditação. A tranca da porta do prédio era muito grande. Scrooge a via todos os dias, de manhã e à noite, desde que tinha se mudado para lá. Ele era um homem totalmente sem imaginação, como qualquer homem do centro financeiro de Londres, incluindo-se aqui os membros da municipalidade, os assessores e os criados, o que não é pouca coisa. Naquele dia, ele lembrou de Marley uma só vez, quando disse aos visitantes que o sócio tinha morrido há 7 anos. Por isso, achou estranho, ao colocar a chave na fechadura, ter visto na tranca, sem que ela tivesse passado por qualquer mudança nesse meio tempo, não uma tranca, mas o rosto de Marley. Sim, o rosto de Marley. Ele não estava na escuridão, como os outros objetos no pátio, mas iluminado por uma luz fraca, e chamava a atenção como uma lagosta estragada em uma despensa escura. Não estava irritado nem colérico, mas olhava para Scrooge do jeito que Marley costumava olhar, com uns óculos fantasmagóricos levantados sobre uma fantasmagórica testa. Os cabelos se moviam de uma maneira estranha, como se uma brisa ou uma baforada de ar quente soprasse neles, e os olhos, embora estivessem arregalados, não se mexiam. Tudo isso, e mais a sua cor pálida, o tornavam assustador. Mas o horror parecia não ter nada a ver com o rosto, agindo por conta própria e sem fazer parte de sua expressão. Scrooge viu tudo isso, e a tranca voltou ao normal. Seria mentira dizer que ele não se abalou, que não se deu conta de que, desde a infância, não tinha uma sensação tão estranha. Mesmo assim, pôs a mão na chave novamente, girou-a com decisão, entrou e acendeu a vela. Na verdade, chegou a parar, em um momento de indecisão, antes de fechar a porta, e deu uma olhada atrás dela, quase esperando ser aterrorizado pela visão de Marley. Porém, não havia nada atrás da porta, só os parafusos e as porcas que prendiam a tranca. Então ele gritou "Cht, cht", e fechou a porta com um estrondo. O som ecoou pela casa como um trovão. Cada quarto do andar de cima e cada barril da adega, no porão, pareciam ter uma série de ecos particulares e isolados. Mas Scrooge não era homem de se assustar com ecos. Trancou a porta, atravessou o corredor e subiu a escada lentamente, segurando a vela. A escada era tão larga que daria para carregar um caixão no sentido da largura, com a cabeça apontando para a parede e os pés para o corrimão, e ainda sobrava espaço. Talvez tenha sido por isso que, na semi-escuridão, pareceu a Scrooge que um carro fúnebre subia na sua frente. Meia dúzia de lampiões de gás na rua não eram suficientes para iluminar bem a entrada, e por aí se vê como era grande a escuridão daquele lugar. Mas Scrooge não ligou a mínima e continuou a subir. A escuridão era de graça, e Scrooge gostava disso. Antes de fechar a pesada porta, deu uma olhada em todas as peças para ver se estava tudo em ordem. A imagem do rosto ainda estava bem viva na sua memória, por isso fez uma boa vistoria. Sala de estar, quarto de dormir, despensa, tudo em ordem. Ninguém debaixo da mesa ou do sofá. Uma chama fraca na lareira, colher e prato à mão. Uma panela de sopa de aveia, Scrooge estava com um princípio de resfriado, estava sobre o fogão. Ninguém debaixo da cama, ninguém no armário, ninguém no camisolão pendurado em uma atitude suspeita contra a parede. Tudo certo no depósito de lenha, como sempre. A grade enferrujada da lareira, um velho par de sapatos, 2 cestos de pesca, uma bacia em um tripé e um atiçador de brasas. Satisfeito, fechou a porta e trancou-a com tranca dupla, coisa que não costumava fazer. Prevenido contra qualquer surpresa, tirou a gravata, vestiu o chambre, calçou os chinelos e sentou-se para tomar a sua sopa em frente ao fogo. Era realmente um fogo fraco demais para uma noite fria como aquela. Foi preciso se sentar bem perto, inclinar-se sobre ele, para poder tirar daquele punhadinho de brasas alguma sensação de calor. A lareira era antiga, construída há muito tempo por algum mercador holandês, toda enfeitada de azulejos e ilustrada com cenas da Bíblia. Havia diversas imagens de Caim e Abel, as filhas do faraó, a rainha de Sabá, anjos mensageiros descendo dos céus em nuvens que pareciam feitas com plumas de colchão, Abraãos, Baltazares,
apóstolos saindo para o mar em pequenos barcos, centenas de figuras para distraí-lo. Está vendo este palito? Perguntou Scrooge, tentando novamente desviar de si, ao menos por um instante, o olhar petrificado da aparição. Estou, respondeu o espírito. Você não está olhando para ele, disse Scrooge. Não importa, respondeu o fantasma. Mesmo assim, estou vendo. Basta, disse Scrooge. Não vou engolir isso, nem passar o resto da minha vida sendo perseguido por uma legião de diabinhos que eu mesmo criei. Bobagens. Tudo não passa de uma grande bobagem. O fantasma, em resposta, deu um grito tão assustador e sacudiu as correntes com um som tão apavorante que Scrooge se agarrou com todas as forças à cadeira para não cair desmaiado. Seu horror aumentou ainda mais quando o fantasma retirou a atadura em volta do queixo, como se estivesse quente demais para usá-la ali dentro, fazendo com que seu maxilar inferior caísse até o peito. Scrooge caiu de joelhos e exclamou, cobrindo o rosto com as mãos: Piedade! Por que veio me atormentar cruel aparição? Homem de imaginação limitada, disse o espírito. Acredita agora em mim? Sim, sim, acredito, exclamou Scrooge. Como não acreditaria? Mas por que os espíritos estão andando pela terra? E por que vêm me visitar? Exige-se de todo homem que o espírito dentro dele visite os seus semelhantes, viajando a lugares distantes. Mas se ele não fizer isso enquanto estiver vivo, terá de fazer depois da morte. É obrigado, pobre dele, a vagar pelo mundo e a ver acontecimentos dos quais não pode mais participar, mas deveria ter participado quando ainda estava na terra, transformando-os em felicidade. O espírito deu outro grito pavoroso, sacudiu novamente a corrente e torceu suas mãos fantasmagóricas. Você está acorrentado, disse Scrooge, tremendo. Diga-me por quê. Carrego a corrente que fiz em vida, respondeu o fantasma. Fiz cada um destes elos, metro por metro, e enrolei-os em volta da cintura, por minha livre vontade, e por livre vontade arrasto-os por toda a parte. Olhe para esta corrente. Não se parece com alguma que você conhece? Scrooge tremia cada vez mais. Ou você saberia o peso e o comprimento da corrente que você mesmo carrega? Há 7 natais. Ela era tão pesada e comprida como esta. Desde então você tem feito de tudo para aumentá-la, e agora ela está pesadíssima. Scrooge olhou ao redor, por toda a peça, esperando se ver rodeado por uma imensa corrente de ferro, mas não conseguiu ver coisa alguma. Jacob, disse ele implorando. Velho Jacob Marley, me conte mais. Dê uma palavra de consolo à minha pobre alma, Jacob. Não tenho nenhuma palavra de consolo para dar, respondeu o espírito. O consolo vem de um outro lugar, Ebenezer Scrooge, e é dado por outros mensageiros a outros tipos de homens. Não posso nem lhe dizer tudo o que gostaria. Tenho muito pouco tempo. Não posso descansar, nem ficar aqui, ou em lugar algum. Escute agora o que tenho para lhe dizer. Meu espírito nunca foi além de nosso escritório. Ai de mim! Nem nunca saiu dos limites estreitos de nossa caixa registradora. Agora, longas viagens me esperam. Scrooge tinha o costume de pôr as mãos nos bolsos das calças toda vez que estava preocupado. E, enquanto pensava sobre o que o espírito tinha dito, fez o mesmo gesto, mas sem levantar os olhos ou ficar de pé. Você deve estar viajando muito devagar, Jacob, observou Scrooge, como quem está tratando de negócios, ainda que em um tom mais humilde e respeitoso. Devagar? Repetiu o espírito. Sim, murmurou Scrooge. Morto há 7 anos e viajando até agora? O tempo todo. Sem descanso nem paz, em um remorso sem fim e torturante. E viaja depressa? Quis saber Scrooge. Nas asas do vento, respondeu o espírito. Poderia ter percorrido uma boa distância nestes 7 anos, disse Scrooge. Ao ouvir isso, o espírito deu outro grito e fez as correntes ressoarem de forma tão pavorosa no silêncio da noite que a polícia teria toda a razão em acusá-lo de perturbar a ordem pública. Oh, cativo, aprisionado e duplamente acorrentado! Gritou o fantasma, sem saber que séculos de trabalho incessante das criaturas imortais nesta terra passarão para a eternidade, antes que todo o bem de que ela precisa se converta em realidade. Sem saber que um espírito cristão e caridoso, agindo em sua pequena área, seja ela qual for,
descobrirá que sua vida mortal é curta demais para possibilidades tão grandes de aplicação, sem saber que não há remorso que pague as oportunidades perdidas da vida. No entanto, eu era assim. Exatamente assim. Mas você sempre foi um excelente homem de negócios, Jacob, gaguejou Scrooge, tentando justificar a si mesmo com aquelas palavras. Negócios! Gritou o fantasma, torcendo novamente as mãos. A busca da fraternidade e do bem comum é que deveria ter sido o meu negócio. A caridade, a misericórdia, a tolerância, a paciência, a bondade, tudo isso era parte do meu negócio e eu não sabia. Meus assuntos financeiros eram apenas uma gota d'água no enorme oceano dos meus negócios. Está vendo este palito? Perguntou Scrooge, tentando novamente desviar de si, ao menos por um instante, o olhar petrificado da aparição. Estou, respondeu o espírito. Você não está olhando para ele, disse Scrooge. Não importa, respondeu o fantasma. Mesmo assim, estou vendo. Basta, disse Scrooge. Não vou engolir isso, nem passar o resto da minha vida sendo perseguido por uma legião de diabinhos que eu mesmo criei. Bobagens. Tudo não passa de uma grande bobagem. O fantasma, em resposta, deu um grito tão assustador e sacudiu as correntes com um som tão apavorante que Scrooge se agarrou com todas as forças à cadeira para não cair desmaiado. Seu horror aumentou ainda mais quando o fantasma retirou a atadura em volta do queixo, como se estivesse quente demais para usá-la ali dentro, fazendo com que seu maxilar inferior caísse até o peito. Scrooge caiu de joelhos e exclamou, cobrindo o rosto com as mãos: Piedade! Por que veio me atormentar cruel aparição? Homem de imaginação limitada, disse o espírito. Acredita agora em mim? Sim, sim, acredito, exclamou Scrooge. Como não acreditaria? Mas por que os espíritos estão andando pela terra? E por que vêm me visitar? Exige-se de todo homem que o espírito dentro dele visite os seus semelhantes, viajando a lugares distantes. Mas se ele não fizer isso enquanto estiver vivo, terá de fazer depois da morte. É obrigado, pobre dele, a vagar pelo mundo e a ver acontecimentos dos quais não pode mais participar, mas deveria ter participado quando ainda estava na terra, transformando-os em felicidade. O espírito deu outro grito pavoroso, sacudiu novamente a corrente e torceu suas mãos fantasmagóricas. Você está acorrentado, disse Scrooge, tremendo. Diga-me por quê. Carrego a corrente que fiz em vida, respondeu o fantasma. Fiz cada um destes elos, metro por metro, e enrolei-os em volta da cintura, por minha livre vontade, e por livre vontade arrasto-os por toda a parte. Olhe para esta corrente. Não se parece com alguma que você conhece? Scrooge tremia cada vez mais. Ou você saberia o peso e o comprimento da corrente que você mesmo carrega? Há 7 natais. Ela era tão pesada e comprida como esta. Desde então você tem feito de tudo para aumentá-la, e agora ela está pesadíssima. Scrooge olhou ao redor, por toda a peça, esperando se ver rodeado por uma imensa corrente de ferro, mas não conseguiu ver coisa alguma. Jacob, disse ele implorando. Velho Jacob Marley, me conte mais. Dê uma palavra de consolo à minha pobre alma, Jacob. Não tenho nenhuma palavra de consolo para dar, respondeu o espírito. O consolo vem de um outro lugar, Ebenezer Scrooge, e é dado por outros mensageiros a outros tipos de homens. Não posso nem lhe dizer tudo o que gostaria. Tenho muito pouco tempo. Não posso descansar, nem ficar aqui, ou em lugar algum. Escute agora o que tenho para lhe dizer. Meu espírito nunca foi além de nosso escritório. Ai de mim! Nem nunca saiu dos limites estreitos de nossa caixa registradora. Agora, longas viagens me esperam. Scrooge tinha o costume de pôr as mãos nos bolsos das calças toda vez que estava preocupado. E, enquanto pensava sobre o que o espírito tinha dito, fez o mesmo gesto, mas sem levantar os olhos ou ficar de pé. Você deve estar viajando muito devagar, Jacob, observou Scrooge, como quem está tratando de negócios, ainda que em um tom mais humilde e respeitoso. Devagar? Repetiu o espírito. Sim, murmurou Scrooge. Morto há 7 anos e viajando até agora? O tempo todo. Sem descanso nem paz, em um remorso sem fim e torturante. E viaja depressa? Quis saber Scrooge. Nas asas do vento, respondeu o espírito.
Poderia ter percorrido uma boa distância nestes 7 anos, disse Scrooge. Ao ouvir isso, o espírito deu outro grito e fez as correntes ressoarem de forma tão pavorosa no silêncio da noite que a polícia teria toda a razão em acusá-lo de perturbar a ordem pública. Oh, cativo, aprisionado e duplamente acorrentado! Gritou o fantasma, sem saber que séculos de trabalho incessante das criaturas imortais nesta terra passarão para a eternidade antes que todo o bem de que ela precisa se converta em realidade. Sem saber que um espírito cristão e caridoso, agindo em sua pequena área, seja ela qual for, descobrirá que sua vida mortal é curta demais para possibilidades tão grandes de aplicação. Sem saber que não há remorso que pague as oportunidades perdidas da vida. No entanto, eu era assim. Exatamente assim. Mas você sempre foi um excelente homem de negócios, Jacob, gaguejou Scrooge, tentando justificar a si mesmo com aquelas palavras. Negócios! Gritou o fantasma, torcendo novamente as mãos. A busca da fraternidade e do bem comum é que deveria ter sido o meu negócio. A caridade, a misericórdia, a tolerância, a paciência, a bondade, tudo isso era parte do meu negócio e eu não sabia. Meus assuntos financeiros eram apenas uma gota d'água no enorme oceano dos meus negócios. Ele esticou os braços e ergueu suas correntes, como se elas fossem a causa de seu inconsolável sofrimento, e depois deixou-as cair pesadamente ao chão. Nesta época do ano, meu sofrimento aumenta, disse o fantasma. Por que caminhei entre as pessoas e não olhei para elas? Por que nunca ergui os olhos para ver a estrela sagrada que conduziu os reis magos à manjedoura humilde? Como se não houvesse pobres casebres para os quais aquela luz poderia ter me conduzido. Scrooge ficou muito perturbado ouvindo a lamentação do espírito e começou a tremer. Ouça! Exclamou o fantasma. Meu tempo está acabando. Está bem, disse Scrooge. Mas não seja muito duro comigo, Jacob. Não seja tão exagerado, por favor. Não sei lhe explicar como foi que apareci aqui de uma forma que você pudesse me ver. Estive sentado ao seu lado, por muitos e muitos dias, sem que você percebesse. Não era agradável imaginar isso. Scrooge sentiu calafrios e enxugou a testa molhada de suor. Esta não é a parte mais leve do meu castigo, prosseguiu o fantasma. Estou aqui esta noite para lhe avisar que você ainda tem uma chance de escapar do meu terrível destino, uma chance que consegui para você, Ebenezer. Você sempre foi um bom amigo para mim, disse Scrooge. Muito obrigado. 3 espíritos virão visitar você, disse o fantasma. Scrooge ficou quase da cor do espírito. É esta a chance e a esperança de que você falou, Jacob? Perguntou com a voz trêmula. Exatamente. Bem, então eu preferiria não ter chance alguma, disse Scrooge. Sem a visita deles, não há esperanças de que você escape do caminho que eu estou percorrendo. Espere o primeiro amanhã, quando os sinos baterem a primeira hora. Não poderiam vir todos juntos e acabarmos logo com isso, Jacob? Espere o segundo na noite seguinte à mesma hora, e o terceiro na outra, após a última batida da meia-noite. Não espere me ver de novo, mas, para o seu próprio bem, não esqueça do que aconteceu entre nós. Após dizer isso, o espírito pegou o lenço na mesa e o amarrou em volta da cabeça, como antes. Scrooge percebeu isso pelo som que os dentes fizeram quando se uniram outra vez pela bandagem. Só então ousou erguer a cabeça e olhar para o sobrenatural visitante, que continuava parado à sua frente, em pé, com a corrente enrolada ao redor do corpo e a ponta pendurada no braço. O fantasma andou lentamente para trás. Cada passo que dava, a janela se abria um pouco mais, de modo que, quando a alcançou, ela já estava completamente aberta. Fez então um sinal para que Scrooge se aproximasse e ele obedeceu. Quando estavam a apenas 2 passos um do outro, o fantasma de Marley levantou de novo a mão, avisando Scrooge para não se aproximar mais. Scrooge parou, não tanto por obediência, mas por espanto e medo. Logo que o espírito ergueu a mão, surgiram ruídos confusos no ar. Eram sons estranhos de lamento e pesar, gemidos cheios de sofrimento e remorso. Após escutá-los por alguns instantes, o fantasma juntou-se ao lamentoso cortejo e flutuou em direção à noite escura. Scrooge correu até a janela e olhou para fora com desesperada curiosidade.
O ar estava cheio de espíritos que vagavam de um lado para o outro, irrequietos e lamentando-se sem parar. Todos tinham correntes como as do fantasma de Marley. Alguns deles, talvez alguns políticos desonestos, estavam acorrentados juntos. Nenhum estava solto. Scrooge reconheceu alguns antigos conhecidos. Havia um velho fantasma que ele conhecia melhor, com seu colete branco e um enorme cofre de ferro preso ao tornozelo, que gemia miseravelmente por não conseguir ajudar uma pobre mulher com uma criança, que berrava lá embaixo, sob os degraus de uma entrada. Seu sofrimento, e de todos os outros, era querer fazer o bem na terra e não conseguir, por ter perdido esse poder para sempre. Scrooge não saberia dizer se aquelas criaturas se dissolveram na névoa ou se foi ela que os envolveu. O fato é que elas desapareceram ao mesmo tempo, com suas vozes fantasmagóricas, e a noite voltou ao normal, como quando ele chegara em casa. Scrooge fechou a janela e examinou a porta por onde o fantasma havia entrado. Estava com a mesma tranca dupla, tal como ele a fechara, e o cadeado permanecia intocado. Tentou dizer "que bobagem", mas parou na primeira sílaba, e, fosse lá por que razão, pela emoção que sentiu, pelo cansaço do dia, pela visão repentina que tivera do mundo invisível, pela misteriosa conversa com o fantasma, ou ainda pela hora, sentiu que precisava de repouso. Foi direto para a cama e, sem se despir, ferrou logo no sono.